Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos, principalmente hoje, olha só, cenário novo, livro novo, muitas novidades para vocês, espero que vocês venham a gostar. E se você não conhece o programa Alegria de Viver, dá uma olhada, busque os programas anteriores, nós já fizemos diversos livros que são muito bons e que valem a pena você conhecer. Hoje estaremos iniciando com um livro novo e eu vou só dar uma dicasinha para você, ó. Vamos falar sobre felicidade, infelicidade relativas. Ai, o que é isso? Onde é que a gente encontra isso, Solange? Em qual livro que eu vou encontrar uma coisa dessas? Eu não vou falar não, agora não, por enquanto não. E eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Esta alegria que a Solange sempre fala, ela se renova em cada programa, mas também ela se torna maior quando nós podemos não apenas começar um tema novo, mas também nós podemos contar com essa beleza que está aqui atrás, não é? Essas telas que você vê em nosso programa também são de autoria da Solange, a Solange Godoy, artista Solange Sauan, não é? Essa aqui é a Solange Sauan, porque a Solange Godoy é a médium dos pintores, mas aqui ela está pintando por ela mesma. Então, essa tela, aquela anterior que estava no nosso Pensamento e Vida, isso não é, Solange? Você pode desfrutá-la. Essa diamantina, não é? A chapada diamantina, olha lá, inspiração para o talento de produção artística da nossa querida Solange. E vamos falar de felicidade, como ela já antecipou aqui, não é? Felicidade e infelicidade relativas. Solange, de onde que nós poderemos tirar essa temática para nossos telespectadores? Nós já vamos contar? Vamos sim. Nós estaremos abordando essa questão porque ela está num livro que é um dos livros principais da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Nós já temos diversos estudos a respeito do Livro dos Espíritos. Lembrando que nele você encontra várias perguntas que foram feitas por Allan Kardec à espiritualidade. A espiritualidade trouxe a resposta. Essas respostas foram compiladas no Livro dos Espíritos. E lá nós encontramos um capítulo. No livro 4 nós encontramos um capítulo que se chama Esperanças e Consolações. Então deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Poucas pessoas se dão conta de que esta obra chamada de O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Kardec ele produziu como editor de obras que trouxeram informações do mundo espiritual para o mundo físico, Solange, é uma obra que é dividida em 4 partes. A primeira edição do Livro dos Espíritos, olha que interessante, no dia 18 de abril de 1857, Kardec lançou a primeira edição. Essa primeira edição tinha apenas 501 perguntas. Por quê? Não é? Porque Kardec precisava obter autorização da igreja na época. Eram dois imprimatur, duas autorizações, nihil obstate e o imprimatur, que deveria ser concedida pela autoridade eclesiástica. Então, ele, para poder conseguir isto, ele evitou temas que, por sua própria natureza, estivessem contraditando os cânones da Igreja Católica de então, para que só depois de ter sido publicada, autorizada, né, a primeira publicação, nas outras publicações ele fosse inserindo outros capítulos, outros contextos, outros assuntos. Então, o que nós temos hoje é um Livro dos Espíritos de 1018 questões, divididas essas questões em 4 grupos, que nós chamamos, para ficar mais fácil para você entender, em 4 partes. Mas que Kardec, quando publicou a consolidação, não é? A partir da 9ª edição, mais ou menos, ele já está denominando livros. Livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. O livro 1 vai falar sobre as causas primeiras, não é? Nós teremos esse título já logo no começo, os elementos gerais, as causas primeiras.
é o livro 1. Depois, nós vamos ter no livro 2, depois de esgotadas essas primeiras abordagens, nós vamos ter a relação dos espíritos com os encarnados, a vida espírita. Mundo Espírita ou dos Espíritos, é o livro 2. Então aqui ele vai já abordar as relações entre encarnados e desencarnados, como se dá a volta. São diversos capítulos que vão ser tratados no livro 2. O livro 3 tem o título de Leis Morais. Leis estas que, obviamente, estão vinculando o ser humano a todo o arcabouço da criação. Leis morais são estas que fazem com que você possa entender o porquê das coisas. E por fim, nós temos o livro 4, cujo título é Esperanças e Consolações. Que bacana! Esperanças e Consolações. No livro 4, nós temos 2 capítulos apenas. É a parte final do Livro dos Espíritos. E o capítulo 1, que é o que nós estaremos abordando, nós não vamos ler o livro todo. Sabe por quê, Solange? Porque nós também estamos fazendo este livro no nosso programa, o Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior. Eu e a Solange estamos desde o começo do Livro dos Espíritos abordando essas diversas questões. Já estamos na questão 350 e alguma coisa. Todos os programas anteriores você já pode encontrar aí na TV Mundo Maior. Ou pode encontrar no nosso canal no YouTube da TV Alvorada Espírita. Você pode procurar em qualquer um deles. Mas como nós estamos tratando de uma questão atual, do ponto de vista dessa necessidade de buscar a felicidade, como entendê-la, nós elegemos, neste período que nós terminamos o Pensamento e Vida, nós elegemos este trecho do Livro dos Espíritos, que começa no capítulo 1 do 4º livro, na pergunta 920, para irmos destrinchando este tema que é muito importante e muito adequado para o nosso momento. Vai falar sobre perda de pessoas amadas, vai falar sobre felicidade e infelicidade relativa, vamos falar sobre decepção, ingratidão, afeições destruídas, medo da morte, uniões antipáticas, desgostos da vida. Então, com isso, você já pode se posicionar, pode pegar o Livro dos Espíritos, se você quiser, e acompanhar conosco. Do mesmo modo que nós fazíamos ali no nosso Pensamento e Vida, nós vamos colocando o texto das perguntas e depois vamos comentar as perguntas e depois vamos ver as respostas, tá bom? Vamos fazer então, Solange? Vamos lá? Em frente, acompanhe conosco. Porque agora pegue seu Livro dos Espíritos, seu caderno de anotações, porque sempre tem notícias, assuntos que são muito interessantes. Vamos lá, pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Olha a pergunta interessante. Nós estamos num planeta de prova e expiação, num planeta que tem muitas dificuldades, que tem muitos problemas. E todos nós estamos buscando um entendimento do que é a felicidade. Felicidade para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. E isto faz com que as buscas sejam às vezes conturbadas. Há pessoas que se contentam com algumas coisas, outras não se contentam com aquilo. Então, Kardec quer saber, na Terra, é possível que a gente tenha uma felicidade completa, um estado em que tudo esteja atendido, todos os nossos sonhos, as nossas necessidades, nossas aspirações? Será que é possível que a gente encontre isso na Terra? É algo que todo mundo está procurando, não é, Solange? Todas as pessoas tentam encontrar e às vezes em um ângulo elas conseguem. Em uma área da sua vida ela está satisfeita. Porém,
né? A outra área ainda está carente, ainda está mal resolvida. Se a gente parar para pensar, André, que nós, sem vermos a resposta, nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, será que a gente consegue, num planeta como esse, ter essa felicidade completa, como Allan Kardec está nos perguntando aos espíritos? Você que está em casa, você que está assistindo a gente, você já pensou se você é feliz completamente? Você já deve ter procurado uma forma de encontrar um caminho que melhore, não é? Esse sentimento interior de agora tudo está bem, agora não tenho problema, agora eu ganho o suficiente, agora eu posso desfrutar do conforto, agora eu posso fazer tudo o que eu tenho vontade. Isto talvez até se consiga, mas será que dentro você está feliz tendo tudo? Será que não tem um medinho? Será que o ter tudo não significará talvez o receio de perder alguma coisa? Quando tudo está bem, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando o seguinte, né? A minha vida está indo tão bem, está tudo dando tão certo, eu não tenho nenhum problema, eu estou feliz com tudo, que eu acho que uma desgraça vai me acontecer. Ou seja, a angústia de tudo estar funcionando corretamente, às vezes produz o medo de que em algum momento tudo aquilo acabe. Então, depois de nós vermos a pergunta de Kardec, nós vamos ver o que os espíritos responderam. Vamos lá? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então a gente está vendo que se é possível gozar de uma felicidade completa no mundo, resposta não, não é possível. Uma vez que a vida foi dada ao homem como prova ou expiação. Prova é alguma coisa que você tem que realizar, que você solicitou e que você tem que se esforçar para conseguir isto. Ou expiação, que é aquilo que você tem que acertar de contas com as bobagens que nós já fizemos. Você tem que sofrer as consequências, e é isso que significa expiação, suportar as consequências de nossas escolhas. Agora, se não é possível ser totalmente feliz num planeta em que nós temos que provar ou expiar para que melhoremos, dependerá do homem diminuir os seus sofrimentos. Dependerá de nós. E conseguirmos ser tão felizes quanto se possa ser sobre a Terra. Ou seja, um planeta de prova e expiação não pode propiciar a felicidade completa. Não pode. É mais ou menos a mesma coisa, Solange, que você imaginar que no primeiro ano primário você pode ter todo o conhecimento que um indivíduo formado já no curso superior possui. Não é possível. Ele vai ter algum conhecimento. O conhecimento próprio da sua capacidade naquele nível. Agora, ele poderá diminuir a dificuldade de estar no primeiro grau, no primeiro ano, estudando, se dedicando, se empenhando. Quanto mais depressa ele entender o mecanismo que ele possa adotar para progredir mais depressa, mais rápido será o seu progresso. Mas não será possível, por melhor aluno que ele seja, que no primeiro ano primário ele tenha o conhecimento do indivíduo que acabou de se formar na faculdade. Não é possível. Então você observa que o que os espíritos estão dizendo é a mesma coisa. Quando o indivíduo passa pelos testes e ele vai tomar esse corpo para que ele aprenda, naturalmente, o fato de ele não conseguir tudo é um estopim, é como se fosse uma espoleta para fazer ele ir à frente, para fazer com que ele se esforce, para desenvolver sua inteligência. E como nós estamos num dos primeiros degraus da evolução, com o mundo de prova e expiação, se nós não tivermos as dificuldades, nós ficaremos quietinhos. Basta você se lembrar
daquelas entrevistas que as pessoas que ganharam na loteria ou que estão jogando para ganhar o grande prêmio de uma loteria costumam dizer. Quando lhes perguntam o que você fará se você ganhar sozinho, as pessoas dizem assim: a primeira coisa que eu vou fazer é parar de trabalhar. Você vai parar de trabalhar. Agora você tem dinheiro, mas você nunca mais vai trabalhar. Você vai ser um inútil. Então você percebe que ganhar tudo, como inclusive aconteceu com boa parte dos milionários, foi uma desgraça para a vida da pessoa. Porque se entregou a tudo que era fácil, se entregou a tudo que era vicioso, porque agora tinha dinheiro, não precisava trabalhar, parou de realizar-se como alguém que é capaz de produzir coisas e foi torrar até que ficou a zero. Ou até que ficou com menos do que tinha antes. Então você percebe que num planeta de prova e expiação, a mente dos seres, em sua maioria, é uma mente preguiçosa. Ele ainda não entendeu que ele tem que se esforçar. Por isso é que não dá para ser feliz totalmente aqui. Porque a felicidade vai envolver aspectos que o indivíduo ainda não compreende. E que ele poderá, numa época mais adiante, num outro nível, ter uma noção muito maior do que é a felicidade. Mas, dizem os espíritos, que mesmo não podendo ser totalmente feliz, o homem pode trabalhar, não é, Solange? Para que nesta vida ele seja tão feliz quanto seja possível. Ele possa ser um bom aluno do primeiro grau, do primeiro ano, e aprender tudo que o primeiro ano pode lhe ensinar. E receber os méritos de um bom aluno do primeiro ano. E ser aprovado para o segundo ano com louvor, com os elogios dos seus mestres. Então, isso é possível. Interessante. Né? É isso mesmo. Vamos em frente? Vamos lá para a pergunta... Porque Kardec continua. Na pergunta 921, ele vai falar o seguinte, ele vai perguntar o seguinte: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Bom, primeira coisa, essa postura inicial de Kardec é uma afirmação que quando na humanidade terrena tudo estiver bem, os homens estiverem em harmonia, estiverem desenvolvidos, né? Ele seja feliz, que o homem seja feliz. Se a humanidade estiver renovada, estiver transformada, a felicidade poderá existir para todas as pessoas. Não há dúvida em relação a isso. Mas, pergunta Kardec agora, até que isso aconteça, cada pessoa pode garantir para ela uma felicidade relativa, que não dá para ainda ser absoluta, porque você tem problemas sociais, tem problemas econômicos, tem problemas familiares, tem problemas afetivos, tem problemas da vizinhança, tem problemas com as pessoas com quem você convive. Se ainda todas as dificuldades, como todos os membros da humanidade não pensam de forma semelhante, Kardec pergunta, apesar disso, é possível ser relativamente feliz? Ou a gente só vai ser realmente feliz plenamente quando tudo já estiver funcionando, quando todas as pessoas tiverem os mesmos valores, os mesmos princípios e obedecerem aos mesmos cânones morais? Será que só vai ser assim? Ou a gente pode, antes que os outros decidam dar o seu passo na direção da harmonia e da evolução, nós possamos conquistar para nós uma felicidade relativa? É possível? Que não seja plena, que não seja absoluta, mas é possível? Você vai ver a pergunta de novo aí na tela. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Vamos ver a resposta. E a resposta dos espíritos é bem interessante. Olha o que eles dizem pra gente. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Bom, aqui nós temos dois níveis de resposta. O primeiro deles, ao falar de felicidade,
os espíritos superiores estão dizendo: geralmente o homem não é feliz por sua própria culpa, porque ele mesmo se estraga. Então ele produz infelicidade. Não é que ele não atinja a felicidade, ele se esmera em estragá-la. Olha que interessante. Vamos perguntar, vamos pensar um pouquinho se não há uma razão profunda nisto. Vamos pensar. Quando nós nascemos, nós não recebemos da nossa mãe, no leite materno, batida de coco, não é? Vodka com leite. Nós não nos abastecemos de um produto que seja corrosivo. Nós temos, segundo os médicos, o mais completo alimento que um ser precisa para começar a se formar. A criança, o bebê, não precisa comer mais nada, é só tomar o leite da mãe. Mas depois, o que acontece? Ele cresce, aí começa a querer mamar mamadeira, aí começa a querer açúcar, começa a querer coisas diferentes que não são boas, são processadas, são artificiais. Aí chega na sua fase juvenil, ele quer as aventuras dos refrigerantes, aí começa a se enveredar pela bebida, tem um amigo que toma cerveja, outro que toma vodka, ele vai nas festas e para se mostrar que ele também é macho ou que ela também sabe ser dona do seu nariz, começam a ingerir um monte de bobagens. Ou seja, o corpo estava funcionando direitinho, estava bem organizado e depois, quando você assume o controle de você mesmo, sem presença de pais que às vezes podem policiar o que você vai beber, aí o indivíduo começa a se aventurar, aí ele quer testar tudo, aí começa a fumar, aí começa a se dedicar a comportamentos nocivos até mais graves, como utilização de drogas. Os tóxicos. E aí? Puxa vida, dava para ser tão feliz. E olha que engraçado. Outro dia, fazendo uma palestra sobre dores no corpo, nós estávamos comentando sobre essa questão. E depois que terminou a palestra, uma das pessoas que saiu estava dizendo para mim assim: o que você falou hoje me fez lembrar de como eu abusei na minha juventude. Agora eu estou sentindo a dor toda nas juntas. Tá vendo? Passaram-se 40, 50, 60 anos. O corpo que foi exercitado demais, sem uma necessidade, agora está cobrando com dores, com dificuldades de locomoção, naquilo que eram as articulações saudáveis. Se o indivíduo não tivesse desgastado em bailes, em ginásticas excessivas, se não tivesse depois ganhado peso que não era necessário, tivesse engordado demais e forçado todas aquelas juntas que, quando jovem, funcionam bem, mas depois vão se desgastando e de repente começam a engripar, ele não estaria sofrendo. Foi o que ele mesmo nos disse. Então você observa como nós, que podíamos ser felizes, acabamos estragando já a felicidade que tínhamos, com nossas escolhas erradas, sempre baseadas, Solange, naquele negócio de divertir-se, de curtir, de comer o que é gostoso, de viver emoções violentas, emoções da adrenalina, friozinho na barriga. Não estamos aqui nem falando das pessoas que se arriscam, praticando esportes radicais, e depois se machucam, se quebram, às vezes ficam presos numa cadeira de roda. Deus me fez para eu ir para a cadeira de roda? Não fez não. Foi você que quis andar 250 por hora de moto ou de carro e que depois não teve como controlar e acabou fraturando a costela, a vértebra, a coluna, não é mesmo? É isso que a primeira parte da resposta dos espíritos está falando. Agora, antes da gente ir para a segunda parte, vamos lembrar daquilo que a gente já leu, ou seja, os espíritos já disseram para Kardec que nesse planeta não existe a felicidade completa, porque nós estamos tendo que passar por provas e expiações. Quer dizer, nós já viemos para esse mundo para sermos testados. Então nós vamos enfrentar uma certa dificuldade, é o nosso teste. Agora, além disso, nós sobrecarregamos a nossa prova ou a nossa expiação com as nossas próprias atitudes, que é isso que os espíritos estão dizendo aqui pra gente. A pessoa vai dizer assim: eu estou com problema no fígado,
Ai, eu não posso comer nada que agora meu fígado dói. Sim, mas e quantas latinhas de cerveja, quantas garrafas de vinho, quantas doses de uísque você jogou para dentro do pobre fígado? Na corrente sanguínea, é claro, né? Você sabe que isso desagrega as células hepáticas. O fígado vai sofrer, porque ele é como se fosse o fígado é o segundo órgão mais importante do corpo. Os chineses costumam dizer, os orientais costumam dizer que o fígado é o segundo coração. Tudo que você come, todo o alimento que cai na sua corrente sanguínea depois do intestino, que é um sistema aberto, contaminado, portanto, você come coisas de toda parte e vai tudo para o estômago, para o intestino. Depois vai para o sangue. Tudo que sai no sangue pelo sistema da veia porta passa pelo fígado. O fígado ele drena, o fígado ele limpa, é como um filtro e fica tudo ali. Agora, se você está, além de estar colocando comidas, está colocando álcool, ele também vai chegar lá corroendo as células hepáticas, estragando o seu funcionamento e naturalmente impedindo que o fígado possa cumprir a sua tarefa. E aí vai terminar isso no quê? Numa doença do fígado, nos problemas de infecção generalizada do corpo, porque o fígado não está mais fazendo o seu papel. Mas como é que ele foi estragado? Foi estragado pelas suas cervejinhas inocentes, pelos seus copos de vinho, que todas as semanas você adotou como uma prática normal, não é? E talvez isso, André, nem estivesse vamos dizer assim, na trajetória daquele espírito. Talvez ele não tivesse que passar por essa prova. Não era karma ou não dele, era, né? ou por essa expiação. Talvez não fosse exatamente essa. Mas ele, pelas suas escolhas, acabou incorrendo nisso, porque fez escolhas erradas. Não é? Os espíritos costumam dizer, isso está lá também no Evangelho, no capítulo 5º, que existem causas das aflições que são atuais. Uhum. Causas atuais das aflições. O capítulo 5º é o segundo subtítulo, Causas atuais das aflições. Eles dizem o quê? Nós estamos sofrendo de coisas ou por coisas que nós não estamos trazendo das outras vidas. Nós estamos causando sofrimento a partir desta vida mesmo. Não é resgate, não é expiação. É maneira de escolher seus caminhos, é forma de viver errada, que vai produzir defeitos ou problemas. A princípio na saúde, mas também na convivência, no entendimento profissional, na conquista de recursos. Você imagina uma pessoa que tem o nervosinho à flor da pele. Essa pessoa não engole desaforo de chefe de ninguém. Vai acabar onde? No olho da rua. Não é que ela veio para ficar desempregada, não. É que ela tem uma capacidade de resposta tão agressiva que ela não aprende nem quando é demitida, que ela precisa ser humilde, que ela precisa obedecer, que não é ela responsável por resolver todos os problemas do mundo do jeito dela. Então o chefe manda fazer uma coisa, ela não concorda. Não vou fazer. Ah, não vai fazer, então você não serve para trabalhar aqui. Então me manda embora. Já está na rua. Aí chega na rua e fala, estou desempregado, meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus que fez isso com você, foi você que fez isso com você. Então, nessas disputas de orgulho, o indivíduo, queixo duro, estará sempre numa condição pior se ele for a parte fraca da relação. Então observamos que não é que ele teve que nascer para passar por isso, ele fez as coisas desse jeito porque ele quis. É o que a Solange estava comentando. Mas agora, Solange, você quer falar mais alguma coisa? A gente vai para a segunda parte. Isso, exatamente, porque os espíritos não deixam a gente assim, no ar. Bom, existe uma solução para isso? Existe algum caminho? E a espiritualidade vai nos mostrar esse caminho agora, na segunda parte dessa resposta, que é o seguinte, vou colocar aqui na tela para vocês. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Qual que é o modo, então, de a gente conseguir uma felicidade suficientemente robusta como nós possamos ser aqui na Terra, nessa existência de um corpo material grosseiro? Como que é? Qual é a receita de bolo? Se você parar de ser aquele que se destrói,
Você já começa com isso. Agora, para você entender tudo, basta você praticar a lei de Deus. A lei de Deus, qual será que é a lei de Deus? Nós vamos ver, já vimos inclusive nessas alturas, quando chegamos aqui, que lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrito que o homem tem a lei de Deus escrita na sua consciência. A consciência é justamente a prova dessa existência da lei divina. É a questão 621. Exatamente. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Bom, então todos nós, quando mentimos, sabemos que estamos mentindo. Quando a gente quer ser desonesto, a gente sabe que aquilo não é certo. Quando a gente tem uma ambição e aquilo está difícil da gente conseguir, você quer dar um golpe, você sabe que você vai dar um golpe. Quando você se veste para ir a um lugar usando aquelas roupas insinuantes, não é sem querer. Não é. Toda mulher e todo homem que querem se exibir, inclusive os seus atributos hormonais, eles sabem vestir-se para que isso fique à vista. Ou seja, nós não somos ingênuos, nós sabemos o que fazer, nós sabemos quando vamos inventar uma calúnia, porque não estamos agindo como a lei de Deus pede que a gente haja. Essa é a definição que Jesus nos dá. Como é que a gente sabe que estamos amando o próximo? Fazendo por ele aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Você gostaria que alguém te enganasse? Você gostaria de seduzir uma pessoa ou ser seduzido por uma pessoa e aceitar a intimidade com ela e depois ela te dá um pontapé? Depois de já ter se saciado nas suas volúpias primitivas? Você que estava esperando uma companhia que pudesse estar com você pelo resto dos seus dias e de repente é jogada na lata do lixo, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Então, na sua consciência, isso não é correto. Também não é correto que a gente faça isso com os outros. Então você observa, quando você praticar a lei de Deus, e não é ir na igreja, hein? A lei de Deus não está escrito na igreja, no centro espírita, a lei de Deus não está escrito num pedaço de papel, a lei de Deus está em nós, sabendo o que é o certo, o que é o correto, e vivendo desta forma. Se a gente fizer isto, nós estaremos construindo para nós um amanhã mais feliz. E nós poderemos ser tão felizes quanto seja possível viver feliz num mundo primitivo como o nosso. Nós temos um companheiro que já está do outro lado da vida, nosso querido Alípio. O Alípio, que é o maior divulgador espírita em língua hispânica, e nós inclusive já trouxemos várias vezes o Alípio há tempos atrás em nosso programa, entrevistamos, ele fez parte do nosso programa ao vivo. Ele costumava dizer aos seus filhos, aos seus próximos, ele dizia o seguinte: porta-te bem, que é mais barato. Porta-te bem, não porque é bonito, não porque Deus gosta, não, porque é mais barato. Se você se portar bem, se você seguir a lei divina, você vai ter menos problema. Se você andar dentro da velocidade compatível, provavelmente você não vai sofrer nenhum acidente. Se você andar corretamente pelas leis de trânsito, você não vai produzir acidente. Você poderá evitar acidente. Mas se você é arrojado, se você é o bom do volante, se você sabe fazer tudo e você sai por aí feito maluco, a hora que você atropelar um ciclista, a hora que você perder a direção, subir na calçada, atropelar uma velhinha, ou pegar uma mãe com um carrinho de criança, veja só o prejuízo. Você vai ter que pagar, você vai ter que indenizar, você vai ter que ter, às vezes, o resto da sua vida pagar uma pensão para aquela pessoa que você feriu. Então, puxa vida, porta-te bem, que é mais barato. Você vai numa festa de arromba, vai encontrar os caras bonitos, as moças bonitas, vai estar exercendo todo o seu poder sedutor, vai querer transar logo na primeira noite, vai pela emoção e vai para a cama e tá tudo maravilhoso e aí pronto, consumado o ato. Só que na pressa fez de qualquer jeito.
Daqui a pouco chega o resultado do exame. A moça está grávida. Então. Aí tem o quê? Tem uma disputa. Agora, pela responsabilidade para aquele filho, porque a mulher não fez o filho sozinha. Aí o cara vai falar, não, o filho não é meu, ela fez isso com todo mundo, ela andou com todo mundo, vai ter que fazer exame. Quanto custa o exame? Vai ter que entrar na justiça. Quanto custa o advogado? Vai ter que esperar o resultado do juiz. E se a sentença for condenatória, dizendo que você é realmente o pai? Você não está com a moça, ficou lá com ela meia hora, agora tem que criar o filho e ajudar a criar o filho para o resto da vida, pela lei. Poxa vida, porta-te bem, que é mais barato. Essa conta ficou cara, hein? Esse negócio vai longe. Mas se a gente também olhar essa frase num sentido figurado, porta-te bem, que é mais barato, quer dizer, conforme a gente se compromete mais aqui no plano material, a nossa dívida vai aumentar. Não essa dívida material, mas essa dívida que nós vamos adquirindo no correr dessas atitudes impensadas e que depois nós vamos ter que acertar as contas do lado de lá, numa outra encarnação. Então, por isso mesmo, é bom a gente se portar bem, que fica mais barato. O indivíduo pensa assim, o fulano eu estou devendo para ele uma nota. Ele me emprestou dinheiro, agora eu tenho que pagar. Mas se ele morrer, acaba a dívida. Né? Então a gente vai dar um jeito, eu vou arrumar um jeito, vou arrumar um capanga, eu vou mandar matar o cara e ninguém vai saber que fui eu. Tá bom. O cara morre, acaba a sua dívida, você não precisa mais pagar nada. Mas e o crime? Você não sabe que você matou uma pessoa? Você não sabe que para se livrar de uma dívida, você se livrou de um corpo? E perante a lei do universo, isso é correto? Então, imagina, agora, depois que você deixar esta vida, você terá que se defrontar com o seu comportamento. Você vai viver o resto da vida sabendo que você é um assassino, mesmo que todo mundo ache que você é um santo homem. Quando você desencarnar, está lá um espírito vivo, impedido de ter sido feliz porque você tirou o seu corpo. E agora, o que você vai ter que fazer? Vai ter que resgatar essa coisa aí. Vai ter que devolver para ele o que você tomou. Então, você vai ter que ser de novo alguém encaminhado para a vida física em uma encarnação futura. E você vai ter que devolver para ele tudo aquilo que você não pagou. Então, ele vai renascer na sua família, vai ser seu filho. Vai ter dificuldades com você, porque você foi o assassino dele. Mas você vai fazer de tudo para que ele possa perdoar o seu comportamento. Então você vai entregar toda a sua herança, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, devolvendo o dinheiro que você havia tomado por um crime, que é infração à lei de Deus. Agora, nessa mesma questão, Solange, nós temos um comentário de Kardec. Isso não é mesmo? Mesmo. Vamos em frente. A Solange vai começar a ler, porque é um comentário longo, tem vários slides, e a gente vai acompanhando e comentando. Vamos lá? O homem de bem, compenetrado de sua... o homem bem compenetrado. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estrada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros, de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Então a gente vê, não é? A gente vê que nesse primeiro parágrafo, se o homem estiver bem ciente do que é viver, quais são os objetivos da divindade, se ele tiver essa noção, o que é que ele vai entender? Ele vai saber que a destinação dele não é ser feliz aqui na Terra, não é? A destinação futura é justamente levá-lo a uma posição muito melhor. E para ele, estar aqui na Terra por um tempo é a mesma coisa que o indivíduo que para em determinado ponto do caminho, desce do ônibus que parou ali para tomar uma água, e aquele negócio é uma hospedaria ruim, mas ele vai dormir até... Ele aguenta dormir num colchão no chão, porque no dia seguinte ele vai continuar seguindo adiante. Ele se consola facilmente por alguns desgostos passageiros de uma viagem que vai levá-lo a uma situação muito melhor. Quantas pessoas querem conhecer a praia
sonham em ver o mar chegando e batendo na sua perna, na sua canela, mas moram a quilômetros, enfiados no continente. Para chegar no mar, tem uma viagem longa, pega um caminhão, depois pega um ônibus, depois fica acordado, mas ele quer chegar na praia, então ele aguenta. É dessa forma que Kardec nos está apresentando na sua ponderação, no seu raciocínio, como se dá esse processo, essa felicidade ou infelicidade momentâneas, e que a gente vai por causa do objetivo que nos espera, não é? Agora nós vamos para o outro parágrafo dessa comparação que Kardec faz. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos de nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. É simples, não é? É simples, muito simples. Você começa a andar, de repente você quer uma vantagem, você quer um outro sabor, você começa a se deleitar com essas outras coisas e de repente você saiu do objetivo. E aí está colhendo a infelicidade. Nós nos iludimos muitas vezes e acabamos sendo punidos por essas ilusões. Se nós voltarmos, como disse aqui, a reflexão que ele faz, se voltarmos a analisar nossas vidas e aquilo que hoje nos incomoda, nós vamos ver que lá no começo, bem no começo, tudo que hoje é gigante começou pequenininho, com um desvio do nosso caminho. Um desvio. Sabe a linha do trem? Você sabe, não é? A linha do trem, ela é composta de dois trilhos equidistantes. É a história das paralelas. As definições de paralela na matemática ou na geometria é aquela reta, as retas que nunca se encontram, vão se encontrar só no infinito. Agora, se estas retas tiverem uma diferença, tiverem uma inclinação, uma delas, de 0,0000001 grauzinho só, elas não são paralelas, apesar de parecerem. Elas estarão indo e a cada espaço, aquele grauzinho vai fazendo com que elas se aproximem e elas vão se tocar. Talvez milhares de quilômetros adiante, mas elas vão se tocar. É um grauzinho só, ou meio grauzinho, ou um milésimo de grauzinho de diferença, que não é nem visível, e elas não são mais retas paralelas. Portanto, o trem vai descarrilar. Assim que esse grauzinho tornar as linhas do trem já distantes uma da outra, o trem não aguenta, ele vai sair do trilho. Essa é a infelicidade. Lá no começo não parecia que o resultado ia ser essa tragédia, mas às vezes acaba sendo. Né? Bem, nós estamos agora indo para a pergunta 922, mas nós não vamos poder fazê-la hoje, Solange. É isso que eu estou dando uma olhada aqui, nosso tempo já está esgotado, mas esperamos que vocês tenham gostado, porque é um tema muito interessante. Já dá para a gente entender um pouco o que é essa felicidade relativa, essa felicidade absoluta e até que ponto nós poderemos ser felizes. E a próxima pergunta é bem interessante, porque ela vai nos colocar uma questão. Existe uma medida que é a medida de felicidade comum a todos os homens? Será que existe uma felicidade que pode ser considerada uma felicidade que ela é comum para todas as pessoas? Ter, né? Exatamente. Mas isso nós vamos conhecer e aprender no próximo Alegria de Viver. Nós agradecemos a participação de vocês. Fica o convite para vocês conhecerem os capítulos, os programas anteriores, os livros que já foram feitos e seguirem adiante conosco com o Livro dos Espíritos. E aqui um grande abraço da nossa Diamantina, Chapada Diamantina. Olha lá no horizonte, olha, o trem tá indo lá adiante. Tchau, um abraço para vocês, até a próxima. Um abraço, tudo de bom.